Amém, meus irmãos. Paz e boa noite a todos. Vamos começar, né? Pastor Cleiton foi ali e me perguntou: você quer já subir ou quer que eu ore por você? E eu sempre vou esperar uma oração, né? Sei que já ora para mim, por nós, todo o tempo. E mais uma vez eu agradeço pelas orações dos irmãos. Na cirurgia de retirada dos pinos do braço do Bernardo, ficamos honrados e ficamos alegres com a oração de cada um de vocês. Amém? Sem mais delongas, eu queria convidar vocês já para abrir a Bíblia de vocês. Colossenses 3, capítulo 16. Amém? Diz assim a palavra de Deus: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém? Grave essa palavra no seu coração e a gente vai falar ao longo dessa mensagem o propósito da oração e o propósito da palavra de Deus, aquilo que foi me incumbido para trazer para vocês essa noite. Amém? Mas eu queria falar antes com vocês, trazer algo diferente. A palavra já foi dada e o tema é edificados na palavra. Edificados na palavra. Trazer o que nós devemos ser e o que nós devemos ser construídos, ser instruídos na palavra. E eu queria trazer algo diferente, não somente nesse versículo que a gente acabou de ler. Eu queria trazer algo lá em Mateus. Vou voltar um pouquinho e nós vamos ler o livro de Mateus. Mas antes de ler o livro de Mateus, que é no capítulo 5, se a mídia conseguir já colocar aí, capítulo 5, a partir do verso 3, que fala das bem-aventuranças. E antes de entrar nas bem-aventuranças, a gente precisa entender o contexto dessa história, o contexto daquilo que foi dito, o porquê Jesus disse naquele momento, para quem Jesus estava se dirigindo para aquele momento. E é algo que a gente precisa dar um passo atrás para a gente entender. Como diz o pastor Divaldo, todas as vezes que ele prega sabiamente, a gente precisa aprender a ouvir a palavra de Deus, a entender o que a palavra de Deus quer falar para a gente. Esse é o principal recado de Deus para as nossas vidas. E talvez a gente, na nossa ânsia de correr, na nossa ânsia de trabalhar, na nossa ânsia de fazer algo, a gente esquece o principal, que é ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Lá no meio a gente vai voltando um pouquinho. Os judeus estavam sendo pressionados, os judeus estavam sob jugo de quem? Dos romanos. Então os judeus, logicamente, esperavam aquele Salvador. Um Salvador que era capaz de mudar a história. Um Salvador tal qual foi Davi, um guerreiro. Cheio das suas espadas, cheio de exército, e por aí vai. E Jesus veio com algo diferente, Ele não vem com a politicagem, ele vem trazendo a espiritualidade. Algo diferente para aquela geração, algo diferente para aquilo que se esperava. John Stott, ele fala uma frase bem legal. O reino que Jesus veio instaurar não era deste mundo, mas nele atuar com poder transformador. Vou repetir para vocês. O reino que Jesus veio instaurar não era deste mundo, mas nele atuar com poder transformador. Jesus estava diante de fariseus. Jesus estava diante de pessoas conhecedoras da palavra, conhecedoras. Ler não é conhecer. Não sei se vocês conseguem entender algo.
Ler não é conhecer. Então Jesus estava diante de fariseus, mestres da lei, Jesus estava diante de uma multidão, Jesus estava diante dos seus discípulos. Multidões que incluía os doentes, pescadores, cobradores de impostos, oprimidos e também curiosos. Pessoas diferentes, pessoas totalmente fora de padrões, mas estavam a ouvir a palavra de Deus. Coloque para mim Mateus 5, por favor. 5:1. Vamos começar a ler a Bíblia e nós vamos começar a fixar na Bíblia e nós vamos começar a extrair o que a Bíblia tem para nos dizer essa noite. E a palavra de Deus diz logo no versículo 1, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... E aí começa. Aí começa algo que é extraordinário. A maior pregação feita para a humanidade. Pregado pelo maior pregador da nossa história. Por que o maior pregador? Porque ele é a verdade. Porque dele não saía palavras contrárias, nem palavras dúbias. Palavras com duplos sentidos que te dá a opção de pensar algo diferente. Palavra concreta, palavra real. Então a gente está diante de da maior pregação já feita, o maior sermão. Um pregador que eu vou chamar de Martin, eu tenho muita intimidade com alguns pregadores, e aí eu não vou falar os nomes, sobrenomes, para não ficar. Ele falou assim... Martin Lloyd-Jones chamou o Sermão do Monte de a mais sublime e grandiosa exposição da vida cristã. A mais grandiosa e sublime exposição da vida cristã. Olha só que bênção a gente está acabando de ouvir. Olha só o privilégio que nós temos de ouvir a mais sublime pregação. Quando a gente vai começar a entender, logo no versículo 3, nós vamos entender que há um padrão. Sempre há uma bem-aventurança, há um motivo e uma promessa. A Fran trouxe aqui para a gente na pregação de quarta, quem não veio perdeu, infelizmente. Foi bênção. E ela trouxe as bem-aventuranças. O que é o conceito de bem-aventurado, né? O que é o conceito de bem-aventurado? Mas todo mundo vai falar é feliz. E o grego traz a palavra que é makarios, mais que feliz, extraordinariamente feliz. É muito feliz, não é pouco feliz, é mais que feliz. É algo que a gente precisa entender que é a palavra de Deus que transforma, que restaura, que muda corações, e só ela é capaz de fazer isso. As nossas palavras não curam, as nossas palavras não salvam, as nossas palavras não direcionam corretamente. As palavras de Deus, sim. Ela é a verdade. Jesus viu uma multidão, subiu ao monte, abriu a boca e ensinou. A gente acabou de ler isso. Quando Deus fala, vidas são transformadas. Quem falou isso? Charles Spurgeon. Então, ele repete aquilo que a Bíblia acabou de falar. Jesus viu a multidão, subiu ao monte, abriu a boca e ensinou. Quando Deus fala, vidas são transformadas. Então, a gente acabou de saber que vidas podem ser transformadas pela palavra de Deus. Então, beleza, Rafael. Você já falou... E agora vamos para a prática. Vamos entender o que é essas bem-aventuranças. Quais são os princípios básicos, o que nós devemos colocar em prática, segundo os princípios de Deus, segundo os princípios da palavra. Amém? Versículo 3 diz assim, bem-aventurados. Então a gente já sabe que nós temos uma bênção. Bem-aventurados.
nós sabemos que temos um porquê, um motivo. Por quê? Por que nós somos bem-aventurados? Bem-aventurados quem? Os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito. E talvez algumas versões, a minha versão diz que é bem-aventurados os humildes de espírito. Outras versões vão falar bem-aventurados os humildes em espíritos, os pobres em espíritos. Bem-aventurados os que dependem de Deus. E eu queria trazer algo diferente, para trazer o conceito principal dessa palavra, bem-aventurados os pobres de espírito. Quando a gente começa a entender, quando a gente vai para a Bíblia e quando a gente começa a entender o princípio, o porquê Jesus falou daquele jeito. Por que Jesus, os pobres de espírito? O grego tem duas versões para essa palavra, que é o pinés, que fala que é o pobre mendigo, o pobre que não tem muita coisa. Ele é pobre, ele não tem para abundar, ele não tem para ter algo extraordinário. Ele tem. Ele é um pobre, mas ele não consegue sair daquilo lá. É um que tem para a sua subsistência. Esse é o conceito do grego penés. Mas a Bíblia traz um conceito do grego, que é o conceito do pinocos, que é o conceito do pobre, mendigo. Aquele que realmente depende, aquele que não tem nada, aquele que realmente está abaixo da linha da pobreza. Aquele que depende de tudo, aquele que depende de todos. E esse é o pobre de espírito que a Bíblia está dizendo. E por que você está trazendo essa palavra, Rafael? O pobre de espírito, esse mendigo, ele depende de tudo. E esse é o conceito que Cristo traz para a gente. Quando nós entendemos que nós precisamos chegar necessitados, totalmente dependentes, sem ressalvas de falar, eu dependo de ti, Cristo. Eu dependo de ti. Sem ti eu não vou para nada. E a gente já entra em outro conceito. Não há possibilidade de colocar algo dentro de nós se a gente está cheio. Se a gente quer deixar algo diferente, algo que a gente construiu, algo que a gente fez de bom, algo que a gente fez de extraordinário, esquece. Cristo. Transformado, seja pobre, chega diante de Cristo, fala, eu sou pobre, eu preciso ser transformado, renovado, eu preciso de algo diferente, a minha vida não tem mais valor. Reconhecer que nós precisamos totalmente depender de uma total dependência espiritual. E a gente já começa a fazer algumas conexões. Por que os fariseus estavam lá? Por que os mestres da lei estavam lá? E por que Cristo falou essa palavra? Esse pobre de espírito contrasta, vai de encontro àquilo que os fariseus pregavam. A autossuficiência. Amém, meus irmãos? Quando a gente reconhece que nós somos dependentes, quando nós reconhecemos que nós precisamos ser reduzidos a nada, aí Cristo começa a fazer algo em nós. Aí que Cristo começa a mudar a nossa história. E são situações que a gente consegue ver na Bíblia. Quando Moisés falava, quem eu sou? Eu não sei falar. Quando Pedro fala, Senhor, afasta de mim, sou um homem pecador. Quando Paulo fala, miserável, homem que eu sou. É esse pobre de espírito que Cristo espera de cada um de nós, que sejamos esses totalmente dependentes. Coloca para mim Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de coração. E salva aqueles arrependidos, aqueles que realmente querem ser transformados. Isaías 57, 15.
Porque assim diz o Senhor, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, no alto e santo lugar. Habito também com o contrito e abatido, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. E mais um, eu queria que você colocasse aí Tiago 4:6. Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas 18:9. É até o 14, mas vamos ler só o 18:9. Lucas 18:9. E disse também essa parábola, e a uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo, e desprezavam os outros. Até o 10. Mais um. 2 homens que subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. E a gente já conhece a história, provavelmente todos já conhecem. É aquele publicano, é aquele homem que chega diante de Deus, é aquela pessoa que se começa falar, eu sou bom demais. Eu vim aqui, Deus, eu vim aqui, mas é para o Senhor me pedir perdão, porque eu sou bom. E tem outro que chega, Deus, eu sou péssimo. Eu estou tentando entrar no caminho, eu tento mudar a minha história, eu estou diante de ti, eu sou pecador. Me ajuda. É o pobre de espírito. O orgulho constrói altares para si. A humildade constrói altares para Deus. Spurgeon. Vou ler de novo. O orgulho constrói altares para si. E a humildade constrói altares para Deus. Quem é você? O que você tem construído diante de Deus? Qual é o altar que você tem construído? De orgulhoso? De soberbo? Ou de humilde, dependente? Vou correr, senão minha esposa briga comigo. Vamos lá no versículo 4. Mateus 5:4, desculpa. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Qual é o significado desse choram, né? Eu até trouxe algo aqui. Tristeza profunda pelo pecado próprio e pelo estado do mundo. O que você tem chorado, meu irmão? Você tem chorado por qualquer coisa? A Bíblia é bem clara. Bem-aventurado os que choram, mas choram por aquilo que está acontecendo. Chora pela mudança, chora pela transformação, chora pelo algo diferente. Chorar é o mesmo termo usado para o luto, pela perda de um ente querido. Salmo 126, 5 e 6. Vou começar a resumir para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Os que semeiam com lágrima, com alegria, colherão. Isaías 61, de 1 a 3, vocês podem anotar, depois a gente vai voltando um pouquinho mais. O Messias vem, algo, a Bíblia traz que Isaías traz um conceitozinho, consolar todos os que choram. Agora coloca para mim 2 Coríntios 1, de 3 a 4. 2 Coríntios 1, de 3 a 4. E não somente fizeram como nós. Está no 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 1, de 3 a 4. Perfeito. 3. Aí. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Mais um. Que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Não é choro por frustração pessoal, mas o lamento pela condição
pecaminosa do mundo e de si mesmo. O pranto pelo pecado é o início da verdadeira alegria em Deus. Essa palavra foi escrita pelo John Piper. O pranto pelo pecado é o início da alegria. O pranto pelo pecado é o início da verdadeira alegria em Deus. E aqui ela abre um parêntese. Assim que eu me converti, um pastor, ele chegou a me discipular há muito tempo, e eu andava muito com ele, e algo que ele falava bem assim: Rafa, qual é o seu choro? Você está chorando porque você se arrependeu? Ou você está chorando porque é um remorso? Que amanhã você pode fazer de novo. Um dos pastores que eu acompanhei muito na minha juventude, pastor Lucinho Barreto, lá de Minas, ele traz uma palavra justamente nisso. Algo que ele viveu, de falar, um dia chegaram para ele, ele pecou e se arrependeu, e ele começou a chorar compulsivamente, e as pessoas falavam, para, já está tudo bem, você já se arrependeu, Cristo já te defendeu, já perdoou os seus pecados. Ele falou, eu entendo. É isso. Deus levou sobre si os meus pecados, os meus erros, mas eu tenho que lembrar todos os dias o quanto eu machuquei, o quanto eu feri a confiança do meu Deus. Que fica de lição para nós. Uma outra frase: Deus nunca ignora lágrimas que brotam em um coração quebrantado. Amém? Deus nunca vai ignorar lágrimas verdadeiras, lágrimas de um arrependimento, de uma busca verdadeira, de algo que eu vou mudar o mundo, que é algo que eu estou vendo que o mundo está falhando como sociedade, para a sociedade. Esse é o coração de choro, é um choro que nós precisamos ter. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O significado de manso que eu trouxe para mim como algo para a gente conversar essa noite é uma submissão voluntária à vontade de Deus. Cuidado, sem ser passivo. Mansidão não tem nada a ver com ser passivo. Os mansos herdarão a terra. Salmos 37:11 diz assim a palavra de Deus: os mansos herdarão a terra. Tem um contexto. Números 12:3 diz assim, coloca Números 12:13 para mim, por favor. Ele vai trazer uma reflexão que Moisés era um homem. Números 12:3. Estou dando trabalho para o Vitor hoje. E era um homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Vocês viram como Moisés se comportou quando aqueles homens desobedeceram à vontade de Deus? Moisés era muito manso, mas ele não era permissivo. Palavras, contextos podem mudar tudo. Mateus 11:29 diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Gálatas 22:23 diz que a mansidão é um fruto do Espírito. A mansidão é descrita como o poder sob controle. A palavra usada para mansidão era aplicada a cavalos selvagens domados. Essa é uma descoberta bem legal para mim. Então, essa palavra manso, a mansidão, estava relacionado a quando conseguia domar um cavalo bem brabo. Então, ser manso é ter a capacidade de ter o poder sob controle. O mundo está caindo. E você... vou resolver. Olha só, deixa eu te falar. Vou mudar aqui. Vamos mudar, vamos transformar, tal. A minha esposa, ela tem essa capacidade de o mundo tá caindo e ela começa com as palavras dela e ela fala, não,
peraí, vamos transformar isso aqui, vamos ver isso aqui diferente. Mas não é sempre, né? Também assim. E eu sou mais espoleta. Eu vou lá e faço. Infeliz, mas Deus vai mudar, meu irmão. Vai mudar. Em nome de Jesus. A diferença principal, mansidão e passividade. Mas é o que precisamos entender. Forçar o nosso controle. A força sobre o nosso controle. A mansidão não é fraqueza. Grave isso. A mansidão não é fraqueza. Mas sim uma força interior que pode controlar as emoções e reagir com sabedoria. Lembra do que eu falei? A mansidão não é passividade, mas a mansidão é a capacidade de você, em uma situação adversa, você trazer os conceitos aplicados àquela situação. E eu trago uma situação. Um dia, há alguns anos atrás, eu tinha logo entrado na minha segunda empresa. Só trabalhei em 3 empresas na vida hoje. Aí passou uns 2 anos, eu fiquei lá e um gerente falou, Rafa, vamos aqui. Eu vou te ensinar a fazer uma demissão. Aí ele sentou, aí ele colocou a moça, lembra até hoje. Colocou a moça sentada e começou a falar, olha, aconteceu isso, você fez isso de errado, você quebrou as regras da empresa, você está estragando o ambiente. E começou a falar, e a mulher começou a chorar. Eu falei, meu Deus, aquela mulher vai ficar com raiva, vai acabar com esse... que era, o nome dele era Adriano. Vai acabar com o Adriano. E ela começou a chorar. Eu falei, meu Deus, e agora? E a coisa mais bonita que eu vi diante de Deus, que mesmo sem ser cristão, naquela época, foi algo que ele me chamou a atenção. Que aquela mulher começou a falar, muito obrigado. Muito obrigado porque você abriu meus olhos. Muito obrigado porque eu estou fazendo isso errado mesmo. Muito obrigado porque você vai mudar a minha vida. Eu sei que eu estou saindo desse emprego, mas eu sei que eu vou ser transformado. Eu não faço isso de novo. Eu não vou agir assim de novo. Assim é a mansidão. Pastor Cleiton não tem nem isso, né? Pastor Cleiton, esses dias eu falei, pastor, eu fiz isso de errado. Meu filho. A mansidão é a fortaleza espiritual que desafia as forças mais brutais desse mundo. Essa é a mansidão. Ela desafia as forças mais brutais, algo que é inimaginável para a gente. A mansidão é capaz de fazer isso. Coloque isso no seu coração. Essa não é uma palavra do Rafael. Essa não é uma palavra que eu inventei. Essa é a palavra da boca de Jesus, pregado pelo maior pregador de todos os tempos. A maior pregação feita para essa humanidade. O sermão. Vamos seguir? Mateus 5, 6. Diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que é isso, Rafael? O desejo ardente por viver de modo correto diante de Deus. É o desejo ardente de viver correto diante de Deus. É uma agulha caiu num negocinho lá e... Não, isso aqui é contra a vontade de Deus. Lembro que a minha mãe sempre nos deu pilares existenciais, muitas coisas. Quem rouba uma agulha, rouba qualquer coisa. Assim é o que a gente tem que aprender a fazer. Quem distorce a palavra de Deus, uma vírgula, ele é capaz de qualquer coisa. E por que essa palavra é que os que têm fome e sede de justiça? A fome e sede são necessidades urgentes. Elas são necessidades vitais. É verdade ou não? Vou lembrar do pregado adiante. Verdade ou não? Eu lembrei de meu antigo pastor também. Depois virou pastor. Verdade ou não? Verdade ou não? Mas vamos lá.
A fome e a sede são necessidades vitais. Já ficou uma horinha sem comer? Quando você está bem com vontade mesmo? 2 horas? 3 horas? Esse é o nosso famoso jejum. Referências, vamos trazer um pouquinho, vamos entrar um pouquinho mais a fundo sobre isso, tá? Salmos 42, 1. Esse vou ter que ler. Essa é uma das frases mais impactantes para mim. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Mais um. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Quando? Quando? Isaías 51 diz 51. Assim, ouvi-me, vós os que seguis a justiça, as que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortado, e para a caverna do poço, de onde... Isaías 51, desculpa, é 55. Eu errei. Ó vós, todos os que têm de sede, vinde às águas, e os que não têm de dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Tem muitas pessoas que usam isso com lugar errado, né? No contexto errado, como o irmão Gabriel falou. É pegar um versículo e mudar aquilo que era para ser. Mas isso é um maior direcionamento que o próprio Isaías colocou para a gente. Foi uma promessa para aquele povo. Comprar sem ter dinheiro. Uma promessa. Havia uma promessa. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Em hebraico, esse eu não gravei, vou passar. A palavra justiça, né, em hebraico, ele inclui uma retidão, um relacionamento com Deus. É aquilo que Abraão viveu com o próprio Deus. Em Gênesis 15, versículo 6, Abraão começa a reconhecer, depois da promessa, ele começa a acreditar na promessa de Deus. Com mais de 99 anos, né? Gênesis 15, 6. Vamos voltar a isso aí, ó. E creu coloca no 3. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filho, e eis que tenho nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Pode ir. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Mais um. E creu no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. A palavra de Deus fala que Abraão mesmo, nas suas adversidades, creu na promessa de Deus. E ele foi bem-aventurado. Deus enche apenas os que estão vazios de si e famintos dele. John Stott falou isso. Somente Jesus sacia completamente a fome da alma. Esse é um tal de, eu acho que vocês nem devem conhecer, é um tal de Billy Graham, né? Somente Jesus sacia completamente a fome da nossa alma. Só Ele. Só Ele. Amém, meus irmãos? Vocês estão quietinhos? Eu não sei. Vamos lá, Mateus 5, 7. Estou acabando. Como dizia um professor meu, não desiste de mim não, estou acabando. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Demonstrar graça a quem não merece.
é uma compaixão ativa. Ser misericordioso não é falar, olha só, viu, gente, tá morrendo. E a sua ação, meu irmão. A gente vive numa era da internet, numa era que o que conta mais são vídeos, são visualizações. E eu sempre falo com a Caís a mesma coisa quando eu passo por uma situação. É um monte de curiosos. Aí, vou dar um exemplo, tá? Um dia eu vivi isso. A gente estava passando ali em Samambaia e aconteceu um acidente. E parou um senhorzinho, ele estava no Chevette verde, lembro até hoje, só não lembro a placa. Aí ele saiu da direita, que o acidente estava na direita, foi para a esquerda, parou o carro e ficou olhando. O que isso tem a ver, Rafael? Muitas das vezes, a gente tem vistos falsas misericórdias, que as pessoas que estão vendo um necessitado passar fome, um necessitado passar necessidades, e a gente fica falando, Deus proverá na sua vida, meu irmão, mas a gente não tem a capacidade de levar um prato de comida, nem estender a sua mão. Assim, muitas das vezes, a gente vê na realidade, na televisão, muitas das vezes, olha só, meus irmãos, acabou de acontecer um acidente aqui, olha só, olha um braço, olha só um negócio, olha, tá morrendo, gente, não tem ninguém para mudar, tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para chamar um bombeiro. E você que está tirando foto? E você que está gravando vídeo? É os falsos misericordiosos. Vamos seguir. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com Deus. O que ele te pede além disso, né? Lucas 6:36. Sede misericordiosos, como também o Pai é misericordioso. Tiago 2:13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A gente tem um exemplo bem claro, aquilo que eu acabei de citar. Se os meus exemplos não te convenceram, eu lembro da história do bom samaritano. Muitas pessoas passaram por aquele rapaz. Muitos bonitinhos, cheios de pompas, cheio de como fazer. Mas eu não posso. Ah, não, vai ter outro que pode. Deus proverá alguém que pode ajudar esse meu irmão. Mas o bom samaritano fez algo que é louvável e é algo que nós precisamos colocar em prática. Independente da situação. Se você foi colocado, olha o privilégio que Deus está te dando para você mudar aquela situação. Amém? A misericórdia, segundo Thomas Watson, é uma compaixão prática, movida pelo sofrimento do outro. Charles Spurgeon diz: a misericórdia é a evidência de que o evangelho realmente alcançou o seu coração, o nosso coração. Essa é a misericórdia. A misericórdia é a beleza da alma cristã. Essa é a misericórdia que tanto Cristo tem para nos ensinar. Essa beleza da alma, quando a gente começa a praticar a misericórdia, de fato, nós somos agraciados. Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os puros de coração. Fala da integridade interior, da pureza genuína diante de Deus. É a pureza genuína diante de Deus. Salmos 24:3 diz: quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 João 3, versículo 2, quando ele se manifestar,
seremos semelhantemente a ele, porque o veremos como ele é. 2 Timóteo 2:22 diz: foge das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz. O coração na Bíblia representa a essência do nosso ser. Representa aquilo que de fato nós somos, não na frente de todo mundo. Representa quem você é no seu secreto. Representa onde ninguém está te vendo. Essa é a essência que fala do coração na Bíblia. É uma mistura sem falsidade ou duplicidade. A verdadeira pureza não é uma ausência de tentação, mas a vitória sobre ela. Essa é a verdadeira. Não é aquilo que a gente... Não é um mundo perfeito. Não é um mundo sem pecado. Não é um mundo sem adversidades. Mas é a capacidade de vencermos. Pureza. A pureza de coração faz da alma o trono de Deus. Thomas Watson. Mateus 5:9. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. São aqueles promotores da paz, não apenas na ausência do conflito. Agentes ativos de reconciliação. É aquele cara que você vê assim, uau, esse daqui chegou paz no meu ambiente. Tá tudo um caos. Chegou a paz. Tá tudo normal. Chegou a paz. Tá sem nada. Chegou a paz. É ele. É aquele pacificador. Romanos 12:18 diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Colossenses 1:20 diz assim: Cristo fez a paz pelo sangue da sua cruz. Tiago 3:18 diz assim: o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. 1 Pedro 3:11 diz: busque a paz e siga. Pacificadores não são aqueles que evitam os conflitos, mas aqueles que restauram relacionamentos quebrados, com ministério de reconciliação. Pacificadores não é trazer a paz a qualquer custo. É diferente. Não é trazer a paz. É pacificar. É algo... Existe uma diferença grande. Jesus trouxe divisão por causa da quê? Da verdade. Jesus trouxe algo totalmente diferente, confrontando, mas pacificando aqueles que estavam com ele. Shalom, que é paz, no grego é a harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. É mais que a ausência de guerra, é a harmonia total. Billy Graham ele traz uma frase bem legal. Ser pacificador é agir como embaixador do reino de Deus em meio a um mundo de guerra. Charles Stanley diz: os pacificadores refletem a face da paz. Os pacificadores refletem a face do príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? Como podemos refletir a face dele, sendo pacificador? Mateus 5:10. Estamos chegando ao fim. Está acabando. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. É o significado de você ser fiel a Deus. É a fidelidade a Cristo, independente da situação, independente da oposição. Ontem nós tivemos aqui uma palestra belíssima sobre relacionamento conjugal, os nossos casais da igreja. E o pastor que trouxe a mensagem, ele trouxe uma frase, algo que ele viveu, que eu achei fenomenal, que fica como lição para a gente.
Ele contou que uma história, ele foi confrontado diante de uma situação adversa na vida dele. Então, aquilo que os homens pregavam a favor de libertinagem, de aí vai, e falava, e aí, crentinho? Aí agora é eu, tá? Estou parafraseando. E aí, crentinho, você não faz nada. E aí, crentinho, você é bobo. E aí, crentinho, não sei o quê. E ele começou a trazer as reflexões dele, a reflexão do que Cristo tinha feito na vida dele. E ele começou a pontuar aquilo que realmente faz sentido ser cristão. Faz sentido você crer na palavra que você prega. Faz sentido você crer na palavra que você ouve. Quando você acredita naquilo que você ouve, você defende. Quando você acredita naquilo que você acabou de colocar como verdade absoluta na sua vida, acabou o mundo. E, meus irmãos, não existe verdade relativa. Não existe verdade relativa. Assim como cristão, a gente não pode acreditar que o mundo prega. Vou voltar um pouquinho para eu conseguir explicar melhor para vocês. Não existe verdade absoluta, relativa. Se você acredita em Cristo, não te dá direito, não te dá o mínimo possível de você acrescentar algo, de você modificar algo, de você colocar fora do contexto para satisfazer os seus prazeres ou desejos. Não é a palavra de Deus. A palavra de Deus transforma, restaura, confronta e muda. Vamos seguir? João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou, sabei do que a vós me odiou a mim. Mais um. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é antes. Vou voltar um pouquinho. Pode ir no 2. No 19. Perfeito. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do. Desculpa. 19. Desculpa. Tô te confundindo, Vitor. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Irmão Maurílio, cadê o irmão Maurílio? O irmão Maurílio ele fez um negócio sensacional. Já foi citado várias vezes e eu repito aqui. O irmão Maurílio trouxe essa relação, tá? É algo para a gente pensar. Aquilo que você faz, as pessoas ao seu redor, elas estão te acompanhando ou você está acompanhando elas? Só não sei fazer. Tá? Perseguição é a marca do verdadeiro discípulo. Por que perseguição é a marca do verdadeiro discípulo? Porque você pregar a palavra, você defender aquilo que você acredita por um mundo corrompido, cheio de coisas que vai além. Você quer paz, alegria? Não faz sentido. Se você é um verdadeiro discípulo, há confronto. Atos 5, 41. Os apóstolos se alegravam por serem dignos de sofrer afrontas. 2 Timóteo 3,12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. 1 Pedro 4,12. Alegrai-vos, porque por serdes participantes das aflições de Cristo. A perseguição não é um acidente para o cristão. É uma confirmação de que pertencemos a Cristo. É triste falar, mas é isso que você vai sofrer. E se você não está sendo confrontado, vamos. Quando o mundo nos odeia é porque vê em Cristo em nós
Não há honra maior. Não há. Se você não é perseguido pelo que crê, talvez seja porque você não crê da maneira que incomode o mundo. Talvez seja isso. E sabe, meus irmãos, essa frase, para mim, ela fica mais forte assim. Quando o mundo nos odeia, é porque vê Cristo em nós. Que honra maior. Quando a gente começa a ver as mortes dos discípulos, a gente vê como eles morreram. Um tá assim, outro tá assim, outro tá assim. Aí você vê, mas que honra, que honra, que honra é viver a vontade de Deus. E aqui entra um grande parêntese. Ser perseguido pela palavra de Deus é uma honra. Ser perseguido por aquilo que você pratica é uma desonra. Sabe, muitas das vezes a gente tem invertido conceitos, invertido situações. Ah, porque isso, que não sei o quê, estão me perseguindo, não sei o quê. É o diabo, é não sei o quê. E as suas atitudes? E as suas atitudes? Ontem, eu sentei com o Bernardo e ele está numa fase bem legal, assim. E eu acho que a mais desafiadora da minha vida. E eu falava, cara, tu não pode fazer isso. Se você é uma coisa aqui, você é uma coisa aqui. Você é criança, tá tudo bem. Mas a partir de hoje tem consequências. Aquilo que você fizer aqui de errado, se você fez errado aqui, tá tudo bem. Você errou. Mas seja homem de falar, eu errei. Eu errei. É o que nós precisamos fazer. E Rafael, você se considera um pai perfeito? Não. O que você acha do seu filho? Cara, eu sei que infelizmente vou chegar a um certo momento que eu não vou ter mais poder nenhum sobre ele. Mas, enquanto eu tiver poder sobre ele, eu prefiro ser considerado um pai exigente, chato. Mas os princípios vão ser colocados. É isso que nós precisamos colocar. Viver os mundos de... E vamos seguir. Finalizar. 5 minutos já, gente. Viver o... Já foi ali para fora, Maria, já. Viver os valores do mundo. A conclusão, nós precisamos entender que viver os valores do mundo, viver os valores do reino no mundo que idolatra sucesso, prazer e poder. O que é isso? É uma afronta gigante. Você viver padrões que vai contra aquilo que o mundo prega, infelizmente, ser sal e luz, através da humildade, misericórdia e pureza. Evitar uma religiosidade superficial. Buscar a radical dependência de Deus. Volto ao primeiro. Ser pobre. Pitocós. Pobre, mendigo, totalmente dependente. As bem-aventuranças mostram que Deus abençoa os que reconhecem a necessidade dele. E John deixa pra lá. Travou a língua. Meu amigo John, ele escreveu: o reino de Deus é para aqueles que sabem que nada têm, choram, por isso submetem-se a Deus e desejam a sua justiça. E para finalizar, eu trago uma história que aconteceu anos atrás, muitos anos atrás. No tempo de
Jeremias e Miqueias. Nós temos a falácia, nós temos a audácia de falar que nós sofremos perseguições, de que o nosso mundo está corrompido, de que há problemas. Meus irmãos, Jeremias e Miqueias viveram essas mesmas coisas. Jeremias e Miqueias foram aqueles profetas levantados por Deus para ir contra uma geração pecaminosa totalmente fora dos padrões de Cristo. No tempo desses profetas, descrito lá em Jeremias 6,14, falam que levantaram-se aqueles famosos falsos profetas. Aqueles famosos caras que vai mudar o mundo. Hoje, se a gente pudesse falar, a gente poderia chamar de coaches. Por que coaches, Rafael? Naquele tempo, levantaram-se essas pessoas que falavam, tá tudo bem, paz, paz. Levantaram até um slogan, paz, paz. Paz, paz. O mundo está um caos. Os pecados estão afrontando todo mundo. Está destruindo famílias. E levantaram pessoas falando paz, paz, paz. Mesmo contra aquilo que Deus estava falando. Mesmo contra aquilo que o próprio Deus estava abominando. O resultado dessas pessoas foram as piores possíveis. E talvez você esteja me perguntando o que você está falando, Rafael? E o que tem a ver com isso? Lembra da palavra edificados na palavra? Lembra do tema edificados na palavra? Nós acabamos de ler vários versículos. Nós acabamos de ver várias histórias. Eu acabei de me citar para você algo que aconteceu. De falsos profetas. Jeremias 6,14 começa a contar essa história. E o que eu quero falar para vocês? Os tempos não mudaram. Nós vivemos num mundo corrompido. Nós vivemos num mundo cheio de pecados. Cheio de afronta. Nós vivemos num mundo onde levantam-se pessoas para falar tá tudo bem. O seu pecadinho tá tudo bem. Deus te ama do jeito que você é, meu querido. Esquece isso. Aproveite a vida. Carpe diem. Aproveite a vida, aproveite o momento. Siga. Sabe qual é o problema, meus irmãos? Esses conceitos que eu acabei de falar não estão acontecendo lá fora. Está acontecendo dentro de igrejas. Está acontecendo dentro de templos onde se prega a palavra. Não há. Não há distinção entre pecadinho e pecadão. Não há distinção. Não há distinção aquilo que você afronta a Deus. Aquelas pessoas, aqueles falsos profetas começaram a gritar, paz, paz, paz. Cuidado com aquilo que te direciona. Seja por uma rede social, seja por um amigo. Cuidado. É isso que transforma a nossa vida. É a palavra de Deus. Se isso não for capaz de mudar a sua história, ninguém será. Sabe, sede edificados na palavra. Busque a palavra como uma corça. Busque, anseie. Essa semana foi uma das semanas mais desafiadoras e eu acho que tem acontecido com uma certa frequência, geralmente nas pregações, pastor. E algo que na quarta-feira eu estou indo para o serviço e eu falava, Deus, o que está acontecendo? Deus, por que está fazendo? E sabe aquelas coisas que Deus te dá uma profecia mesmo e fala, eis que te digo, abra
nossas profecias está aqui na Bíblia. Deus me direcionou nos versículos mais lindos, quando ele fala do jejum e de oração, quando as pessoas confrontam ele. O porquê que vocês, os seus discípulos, não fazem? Porque está aqui. Eu estou aqui com eles. É aquilo que nós devemos buscar todos os dias. Sermos consolados pelo próprio Deus. Sermos consolados pela palavra que transforma, restaura e purifica. Amém? Que Deus abençoe. Fique de pé, vamos orar. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. A palavra que é capaz de mudar, de transformar, de restaurar. É uma palavra que nos confronta. É uma palavra que nos tira da zona de conforto. Mas é uma palavra que nos muda, Deus. É uma palavra que realmente nos transforma. E é isso que nós devemos buscar. Sermos transformados em Ti. Sermos transformados para Ti. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez e fará. E Deus, eu te peço em nome de Jesus, que aquilo que eu não consegui falar através das minhas palavras, que o Senhor toque no coração de cada um dos meus irmãos e que o Senhor ministre conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, conforme aquilo que o Senhor sonhou e planejou. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de ouvir e praticar a Tua palavra. Obrigado por tudo, Deus. Continua a nos abençoar. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.